Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus também nessa noite, pelo Senhor ter me chamado na sua graça e me oferece a coroa da vida eterna se eu for fiel até o fim. Agradeço a Deus de ter nascido num lar de pais crentes. Já se completou 58 anos que Deus me chamou nessa graça. Irmãos, agradeço a Deus que eu estava aqui na comunhão, lembrei de uma obra que sinto de contar para a Irmandade. Isso faz uns 40 anos atrás, morava na cidade de Matão, perto de Araraquara, e foi um irmão de São Paulo, com a sua esposa e seu filhinho, fazer uma visita para nós, estava de férias, e foi ali passar uns dias com nós, ficou 15 dias, todo dia nós congregava, todo dia nós fazia visita, mas teve um dia que ele estava sentado na cama de manhã, preocupado, e eu perguntei para ele, o que foi que houve? Ele falou, eu tive uma revelação, eu vi um casal de japonês parado na graça. Você não conhece nenhum casal de japonês nessa cidade? Eu falei, não, nessa cidade não tem casal de japoneses. Mas aqueles dias nós congregando em Araraquara, depois do culto nós fomos fazer uma visita, e eu perguntei para aquele irmão se ele conhecia um casal de japonês parado na graça, e ele falou, eu conheço, só que é em São Carlos. Aí na volta comentei com o irmão que em São Carlos tinha um casal, e ele falou, então nós precisamos congregar lá. E na sexta-feira seguinte, irmão, nós somos em 5 irmãos congregar em São Carlos. Congregamos na congregação do Tijuco Preto, e Deus mandou a palavra, vocês não vão embora dessa cidade sem fazer o que vocês vieram fazer aqui. Vai fazer aquela visita que eu tenho uma obra para fazer naquela casa. Só que nós não sabíamos onde era. E quando terminou o culto, os músicos tocavam aquele último hino, e tinha um irmãozinho de palitozinho branco tocando violino, e o arrepiozinho me visitou e pôs um desejo de eu perguntar para aquele irmão se ele conhecia um casal de japonês parado na graça. E quando ele terminou de tocar, eu fui lá e perguntei para ele se ele conhecia um casal de japonês que estava parado na graça. Ele falou, eu conheço. Aí eu chamei o irmão e conversaram, e o irmão falou, não, é esse o casal que Deus me mostrou, é esse mesmo, então vamos lá. Só que o irmão falou, eu não posso ficar junto com vocês, eu mostro onde é a casa e vou embora. E nós estávamos em 5 irmãos, daí eu falei, tá bom, irmão, não tem problema, só ensina onde é. E ele ensinou a nós onde era a casa, e falou, é essa casa. Eu falei, Deus abençoe, e fui lá, apertei a campainha, e lá saiu um japonês. Eu falei, paz Deus, ele falou, amém. E eu senti de falar para ele, eu sou da cidade de Matão, tem mais um irmão que está comigo, que é da cidade de Matão, tem um da cidade de São Paulo, o outro da cidade de Santa Ernestina, e o outro da cidade de Gavião Peixoto. E ele tinha orado ao Senhor e falado, só aceito visita se for irmãos de outra cidade, bendito é o nome do Senhor. Aí deixou nós entrar na casa, e ali tinha um jogo de sofá de 3 e 2 lugares, nós sentamos, e o irmão sentou num banquinho, como se fosse um banquinho de órgão assim, e por 5 minutos ninguém falou nada, ficou todo mundo quieto, mas de repente Deus tomou aquele irmão lá de São Paulo, na linguagem japonesa, e foi falando em japonês, de repente aquele irmão japonês fez assim, como se fosse dar um caretê, deu um salto e começou a falar em japonês também, e de repente Deus desceu naquela sala, e quem não era selado com a promessa, Deus selou em japonês, e quem era selado, Deus trocou a linguagem, ficou tudo falando em japonês, irmãos, e foi uma presença de Deus tão forte, irmão, e ficamos por muito tempo assim falando a linguagem, e de repente, quando parou aquela manifestação, o irmão disse assim, vamos agradecer a Deus. E nós pusemos o joelho no chão
Irmãos, Deus já tinha me levado naquela casa em espírito. Eu vi aquele tapete verde, aquele jogo de sofá, aqueles quadros na parede. Irmão, também vi lá fora aquelas plantas. E falei, meu Deus, eu já tive nessa casa. Vou falar para esse irmão que eu já tive aqui. Mas ia falar, só saía em japonês, não conseguia falar em português. Irmãos, e de repente aquele irmão lá de São Paulo começou a orar em japonês, orou 1h30 em japonês, irmãos, e quando levantamos da oração, a esposa do irmão já estava com o véuzinho na cabeça ali também, e ele disse assim para nós, a obra está pronta, irmão, Deus abençoe. E nós saímos daquela casa sem entender o que tinha acontecido naquela casa, porque nós não tivemos uma interpretação de linguagem, nem Deus revelou nada, irmão. E eu fiquei preocupado e comecei a congregar lá em São Carlos, para ver se eu sabia o que aconteceu com aquele casal de japonês, e peguei amizade com o Júnior, que é filho do ancião da Central, antiga Central. Irmãos, eu expliquei para ele a situação, para ele achar o casal de japonês, e passou uns 5 meses, encontrei com o Júnior, e ele disse assim, irmão, eu encontrei com o casal de japonês, e eles falaram assim para mim, que foi 5 irmãos brasileiros, falando em linguagem japonesa na sua casa, e falaram que Deus ia preparar a passagem de avião, que ele ia para o Japão, ele ia na cidade tal, no bairro tal, na rua tal, no número tal, e evangelizar, e deu o nome de alguns japoneses, e a obra de Deus começou no Japão. Glória a Deus. Glória a Deus. Agradeço a Deus, irmãos, que morei em Campinas 32 anos, e eu trabalhava numa empresa do governo, e eu estava na empresa trabalhando, de repente o telefone tocou, e era um irmãozinho da cidade de São Bento Abade, em Minas Gerais, e ele falava assim do outro lado da linha, irmão, nossa igrejinha foi reformada, está pronta, e nós já marcamos até a abertura, mas está faltando a grade do púlpito e a grade do órgão. Vê se você consegue essa grade para nós. Deram o telefone do irmão. Eu falei, irmão, eu não mexo com grade, mas nós vamos orar ao Senhor, se Deus preparar, a gente leva a grade para o irmão. E naquele dia, eu cheguei em casa, nosso vizinho, nosso irmão, e eu perguntei para ele, você sabe quem faz grade de púlpito? E ele me levou lá no fundo do quintal da sua casa, e me mostrou um monte de ferro, e disse assim, eu comprei esses ferros para fazer uma grade para mim, mas vamos fazer primeiro para o Senhor, bendito é o nome do Senhor. Aí eu peguei a medida do ângulo do púlpito, a cerquinha do órgão, o tamanho que ia ser, passei para ele, irmão, e todo dia, aquele irmão mexia com ferro, soldava ferro, e eu sei que numa quinta-feira ele me chamou e falou, está pronto. Irmãos, aí eu fui ver, a grade estava tudo pronto, só faltava pintar mesmo. Eu falei, vou acordar o irmão Ezequiel, vou ligar para ele, sábado nós vamos lá na casa dele, acordar ele da cama e ele abrir a igreja para nós fazer a instalação da grade do púlpito e do órgão. Irmãos, e liguei lá para São Bento Abade, falei para o irmão Ezequiel, olha, vou chegar cedinho no sábado aí para você abrir a igreja para nós, mas da sexta para o sábado, nós estava carregando a caminhonete, que custou 1 hora de pregação. Vocês querem escutar? Irmãos, Deus preparou, não lembro o ano que foi, mas Deus preparou de eu ir fazer uma visita aqui em São Paulo, eu morava em Campinas, na Cachoeirinha, na casa da minha mamãe. Mamãe era da Obra da Piedade, ali da Cachoeirinha. Quando o Senhor recolheu ela tinha 45 anos de ministério. Meu papai era encarregado de orquestra daquela igreja. Irmãos, vim visitar minha mãe. E no fundo do quintal da casa da minha mãe, eu tinha construído uma casinha. O meu filho, que ia casar, um cômodo de cozinha para ele começar a vida. E fui visitar ele também. Ele falou, pai, na Casa Verde tem uma concessionária da Ford. Tem uma Fordline para vender, uma caminhonete diesel de 9 lugares, boa para o senhor andar na obra. O senhor não quer ir lá ver? Eu falei, vamos lá ver. Aí quando chegamos lá na Casa Verde, uma concessionária da Ford,
tinha uma furgona encostada num canto assim, com aqueles pneuzão largo. Eu falei, essa aqui tá boa para nós andar na obra mesmo, vamos perguntar o preço. E na época era tudo em dólar, era URV, irmãos, era muito caro. E quando eu perguntei o preço, irmão, era muito caro. Daí eu falei, meu filho, isso é carro de rico, não dá para nós não, vamos esperar uma outra oportunidade para Deus preparar um carro para nós. E quando nós ia saindo, o dono da concessionária me chamou, é o senhor que está interessado nesse carro? Eu falei, eu estava, mas para mim está muito caro. Para que o senhor quer um carrão grande desse? E a Irmandade sabe que o crente não sabe falar de política, não sabe falar de futebol, mas de Jesus Cristo nós sabe falar. E começamos a falar para Jesus, de Jesus Cristo, para aquele homem. De repente a revelação do céu caiu na nossa cabeça, e nós fomos pregando a revelação, e ele foi chorando, e nós fomos pregando, ele foi chorando. Depois de 1 hora, me levou lá em cima no escritório, sentou atrás de uma mesona, puxou as gavetas, assinou e nos deu a furgone. Irmãos, carregamos essa caminhonete com a grade do púlpito e a grade do órgão. Irmão, e na minha casa tinha uma caixa de alimento, que a Irmandade dava arroz, nós punha dentro da caixa, dava açúcar, café, macarrão, óleo, nós colocava tudo dentro de uma caixa. E eu senti de levar essa caixa junto na viagem. E Deus preparou, irmãos, que chegamos em São Bento Abade, nós tiramos o irmão Ezequiel da cama, ele abriu a igreja, para nós fazer a instalação da grade do púlpito e do órgão, e o irmão tinha levado o filho dele para ajudar. Então eu estava sem fazer nada, e o irmão falou, você está sem fazer nada, vamos fazer umas visitas? Falei, tá bom. Aí eu fui fazer, na parte da manhã eu fiz 3 visitas com ele. A primeira casa que nós entramos, irmãos, eu vi um quarto assim, cheio de coxa de retalho, e estava muito frio, foi na época de junho, julho. Irmãos, estava muito frio, e eu vi que aquele povo não tinha cobertor, e quando saiu daquela casa eu falei para o irmão, puxa vida, não tem um cobertor nessa casa? Se Deus preparar, vou mandar uns cobertor para o irmão dar para essa família. E na terceira casa, o irmão não estava, só estava a irmã com as suas 3 filhas, que não era crente, mas eu senti de dar aquela caixa de alimento para ela. Dei a caixa de alimento e fomos embora. Ficamos ali sábado e domingo, foi feita a instalação da grade do púlpito do órgão. Irmãos, e na segunda-feira o diácono da cidade de Campanha me ligou. Fiquei sabendo que o irmão estava na minha região aqui, e o irmão Ezequiel falou dos cobertor, vê se você consegue cobertor para nós, tem uma grande necessidade. Eu falei, tá bom, irmão, nós vamos orar ao Senhor, e se Deus preparar, nós leva cobertor para o irmão. E passou uma semana, na segunda-feira seguinte, meu companheiro lá de Campinas, foi em casa e falou, você sabe que eu estou construindo a casa por fé, sem dinheiro? Falei, sei, eu dei um cheque da minha parte elétrica, e o cheque vence amanhã, e eu estou desesperado que o cheque vai voltar, e eu sou crente, não posso deixar isso acontecer, me leva para congregar em algum lugar. Eu falei, dá tempo de nós congregar em São Paulo, e viemos para congregar em São Paulo. Congregamos numa congregação. Depois do culto, um irmão falou assim, passa na minha casa? Eu falei, passo, então me segue aí. Eu segui ele, e ele passou no seu serviço. Ele é dono de um posto de gasolina, falou, para o teu furgão nessa bomba e enche o tanque. Falei, Deus abençoe, abre a traseira desse furgão. E eu abri, ele falou para o empregado dele, põe da cesta básica dentro desse carro. Falei, Deus abençoe. Aí nós fomos para a sua casa. A sua esposa tinha feito uma sopa, nós estávamos tomando a sopa. De repente aquele irmão disse assim para mim, o irmão está precisando de cobertor? Eu falei, estou. Ele falou, 30 cobertor, tá bom? Eu falei, tá bom. Eu mando 15 para a Campanha e 15 para São Bento Abade. Ele falou, não, se tem necessidade eu tenho mais. Foi me dando cobertor, me deu mais de 100 cobertor. Quando nós ia saindo, saudou meu companheiro, eu vi que pôs alguma coisa na mão dele, e o companheiro enfiou no bolso. E quando nós estávamos na Anhanguera, voltando para Campinas, eu falei para o companheiro, você não sabe que nós viemos congregar aqui em São Paulo, sem combustível, e Deus encheu o nosso tanque.
Deus preparou 10 cestas básicas e mais de 100 cobertor. Eu vi quando o irmão te saudou e pôs alguma coisa na tua mão, acendi a luz do painel, falei, vê quanto é? Ele olhou, era o dinheiro do cheque, bendito é o nome do Senhor. No dia seguinte eu liguei para São Bento Abade e falei com o irmão Ezequiel, irmão Ezequiel, Deus preparou 50 cobertor para vocês e 50 para a cidade de campanha. E ele começou a falar em língua do outro lado do telefone, irmão, e não parava, e eu fiquei esperando. E quando ele terminou, ele disse, irmão, você lembra daquela caixa que você deixou na casa da irmã Didi? Falei, lembro. Essa semana ela levantou para testemunhar e testemunhava assim. Eu agradeço a Deus que em casa fazia 3 dias que nós acendíamos o fogão de lenha. E era um sábado de manhã. Ela pôs o véu na cabeça e pôs o joelho no chão e falou, Senhor, eu vou levantar dessa oração, eu vou escrever uma lista de tudo que eu preciso, eu tenho certeza que até meio-dia tu vai mandar na minha casa. Aleluia. E quando deu 11 horas, nós passamos na sua casa, deixamos aquela caixa de alimento e fomos embora. Irmão, ela tinha escrito quantos quilos de arroz ela precisava, quanto de feijão, quanto de óleo. Irmãos, e ela pegou, foi tirar da caixa, ela lembrou da lista, ela foi conferir, não tinha nada mais e nada menos. O que ela escreveu naquela lista, o Senhor mandou naquela caixa. Aleluia. À noite, suas filhas estavam prontas para ir para a danceria. Minhas filhas, vocês viram a obra que Deus fez, vocês conferiram a lista, e agora vocês, em vez de congregar, vocês estão indo para a danceria. Eu vou orar e Deus vai fechar essa danceria. Ah, mãe, essa danceria tem mais de 20 anos, não vai fechar. Não, eu vou orar e Deus vai fechar. Pôs o véu na cabeça e entregou na mão de Deus. No dia seguinte, no domingo, aquela danceria faliu e fechou. Bendito é o nome do Senhor. Passou 3 meses, teve batismo naquela cidade, e eu levei meu ancião, Valtenor Teixeira, lá de São Fernando, de Campinas, levei ele para atender esse batismo, e Deus usava muito dele. E quando ele estava dentro das águas, ele disse assim, aqui tem uma família que tem 3 moças, falou o nome das 3, que eu não me lembro agora, uma chama fulana, outra cicana e outra bertana, e o Senhor chamou as 3 na graça. Uma obra assim, nós temos um monte de obra para contar, mas nós temos um companheiro aí também. Vocês estão na comunhão? Então nós vamos contar mais uma obra. Vou contar assim, resumida, porque se nós for entrar para contar direitinho do jeito que é, nós vamos ficar aqui muito tempo. Mas irmãos, Deus me deu 247 missão para suprir o pobre necessitado. Nós já vimos um paralítico andar, cego enxergar, câncer embora, trombose ser liberta, e já vimos muitas vezes o diabo embora, bendito. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que na cidade de Prados, em Minas Gerais, nós estamos com um caminhão lotado, cheio de alimento, roupa, calçado, e também móveis, irmão, e nós estávamos junto com o cooperador do lugar, e ele disse assim, aqui tem uma casa, que tem um casal que está congregando, só que eles não são batizados, mas tem um filho de 14 anos endemoniado, e tem uma menina de 3 anos de idade, que desde que nasceu é paralítica, o corpo dela não mexe, só mexe a cabeça. Vocês não sentem de fazer uma visita? Falei, irmão, Deus falou na palavra para nós ir em todo lugar, vamos lá. Quando chegamos na casa, irmão, era uma casa de chão batido, irmãos, toda de assim, sem reboque, sem nada, um povo muito pobre. E quando nós vimos aquela situação, entramos dentro da casa, um moço de 14 anos, falaram que era endemoniado, e aquela criança no colo da mulher, assim que só mexia a cabeça, não mexia o corpo. Aí explicamos para ela o que é o caminho. Primeiro evangelizamos ela para falar, depois você crê que nós vamos orar, seu filho não vai ser mais endemoniado, e essa criança que está nos seus braços vai andar?
Ela falou, eu creio. Então pega um pano branco, põe na cabeça que nós vamos orar agora. E quando nós pusemos o joelho no chão, irmãos, o chão ela tinha jogado água assim para não subir ao pó. Irmão, o joelho ficou tudo umedecido. Mas irmãos, quando nós estávamos de joelho, de repente Deus deu uma visão para um servo de Deus. Vinha um jato assim, muito rápido do céu. Uma visão bem rápida assim vinha vindo. E Deus tomou a boca daquele que viu a visão e disse: esse espírito que está nesse moço, em nome do Senhor Jesus, seja acorrentado agora a todos e lançado nas profundezas do inferno. E falou para a menina, em nome do Senhor Jesus, esse espírito que está fazendo você não andar, seja acorrentado agora e lançado nas profundezas do inferno. Irmão, levantamos da oração, fomos embora. Passou 9 dias, o cooperador foi fazer uma visita para aquela família. Aquele menino veio correndo, abraçou ele e disse: quem tem Deus não vê mais bicho preto. Deus me libertou. Entrou na casa, aquela criança estava andando. Bendito o nome de Deus. Nessa mesma cidade, nós subimos um morro, fui junto com a minha esposa, muito difícil de nós subir, irmãos, e nós com cesta básica nas costas, chegamos lá numa casa, o irmão estava deitado numa cama, uma casa que não tinha móveis nenhum, sabe, cozinha sem, só com uma prateleira de madeira, um fogão a lenha, não tinha mesa, não tinha nada, e Deus tinha preparado um caminhão cheio de móveis, irmão, para nós pôr na casa da Irmandade. Mas eu entrei naquele quarto, e o irmão deitado na cama, eu perguntei: o que você tem, irmão? Ele falou: eu fiz uma operação. Irmão, quando cheguei em casa, nossos filhos estavam passando necessidade, e eu fui trabalhar assim mesmo na roça, estourou todos os pontos da cirurgia, e está tudo infeccionado. Falei: levanta a camisa aí, deixa nós ver. Ele levantou, irmão, estava feio o negócio mesmo, tudo infeccionado. Falei: irmão, você tem que ir no médico agora, tem que pôr você nas costas e descer. Irmão, mas quem que vai descer esse morro aqui, carregando eu sou muito pesado? É só Deus. É só Deus? Então nós vamos orar agora. E pusemos o joelho no chão, e Deus tomou a boca de um servo e disse: infecção, enfermidade que está nesse corpo, em nome do Senhor Jesus, seca e vai para as trevas. Eu não sei se vocês crêem, mas no outro dia nós fomos levar roupa, estava sequinho, o Senhor libertou. Nessa mesma cidade, irmãos, nós somos no lugar onde eu acabei entendendo, aonde tiver um justo, a casa não perece. A irmã 14 filhos, e tinha um monte de filhos cheio de crianças, tudo mãe solteira, as meninas, irmãos, e quando chegamos naquela casa com 2 cestas básicas, irmãos, eu me lembro até que eu tinha ido na casa do irmão Batateiro, muitos já ouviram falar, era um irmão que morava lá em Guarulhos, e ele chegou assim, falou assim para mim: médico, você vai entrar numa casa que tem 8 crianças, e ali faz 3 dias que não come. E eu vi aquele monte de criança, fui contar, tinha 8 crianças, me lembrei. Daí perguntei para a moça: faz 3 dias que vocês não comem, né? Ela é. E quando nós chegamos com a cesta básica, ela já foi acender o fogão de lenha para pôr ali a água para ferver, para fazer alguma coisa. Irmão, só a irmã crente, mas tudo aquela família, a casa não pereceu, bendito é o nome do Senhor. Mas vizinha essa casa tinha que atravessar uma pinguelinha. Irmãos, nós atravessamos a pinguelinha com uma cesta básica nas costas, e quando chegamos lá, na casa, veio uma moça andando que nem um cachorrinho de 4, assim, de joelho, andando. E quando ela chegou na cozinha, daquele jeito, aquele cabelão arrastando no chão, irmãos, eu perguntei para ela: é assim que a irmã anda? Ela falou: é assim que eu ando. Eu falei: mas como? Como é que você faz para congregar? Ela falou: eu vou de joelho, até atravesso a pinguelinha aqui, fico na rua ali esperando o irmão passar com o seu carro para me levar para congregar, e eu não perco um culto, bendito é o nome do Senhor.
Irmãos, aí nós fomos orar e Deus tomou a boca num servo e disse: Senhor, na cidade grande, quantas moças desobedientes tem, que corta o cabelo, que se pinta, que usa saia rachada, saia transparente, saia curta, e nós olha para essa moça, Senhor, ela dentro da doutrina com o cabelão, com o saião, Senhor, e aquelas moças andam de pé e essa aqui anda de joelho. Senhor, entra agora nesse corpo dessa moça, entra nos ossos, entra no sangue, entra nos glóbulos vermelhos, nos glóbulos pretos, em nome do Senhor Jesus, sai e vai para as trevas, bendito é o nome do Senhor. Isso foi, irmão, em setembro. Em dezembro, Deus preparou um outro caminhão com mais de 100 cestas básicas, e estava eu, minha esposa, e nós fomos atender essa casa. Para nossa surpresa, você sabe quem veio nos atender? A irmã Gracinha. Deus libertou. Irmão, nós temos muita obra para contar, mas vamos deixar para uma outra oportunidade que Deus prepara. A Irmandade ora a Deus para nós. É tão bonito um crente levantar na frente e falar: eu agradeço a Deus no dia que o Senhor me chamou na graça. Mas mais bonito é o dia que esse servo aqui estiver dentro de um caixão e esse povo em volta cantando um hino de funeral. Aleluia. E Deus tomar a boca daquele que está presidindo e falar: esse venceu o pecado, venceu a vaidade, venceu o diabo, só resta a coroa da vida eterna. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém.